Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Hoje, 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira, onde muitas pessoas acabam brincando com esta expressão da mentira, e isso nos remete, é claro, a uma reflexão saudável acerca da palavra de Deus, que é a verdade. Jesus, em João 17:17, na sua oração, ele fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra da verdade que vem de Deus e é expressa na Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão, deve ser fundamentada de um modo muito especial. Nós devemos, como cristãos, trabalhar sempre com a verdade, buscar a verdade a todo momento, mesmo que muitas vezes esta verdade seja difícil de administrar. Tem verdades complicadas de se administrar a cada dia, mas Deus nos dá força porque a, toda a verdade ela é sempre melhor do que uma omissão e muito melhor do que uma mentira. Padronizou-se a fazer essa brincadeira de 1º de abril como mentira, mas ela de fato não é uma brincadeira saudável. Até porque, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, em João, capítulo 8, do versículo 42 em diante, eu estou lendo aqui na versão da Bíblia a mensagem, mas João, capítulo 8, de 42 em diante, é um diálogo em que Jesus está tendo com os fariseus, com os doutores da lei, e é um diálogo pesado, um diálogo difícil, um dos diálogos mais complexos que nós temos na Bíblia. Então, João, capítulo 8, versículo 42 em diante, o texto diz assim: Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria. Ele me enviou. Por que então não entendem uma palavra do que eu digo? Eis a razão. Vocês não suportam a verdade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E tudo o que querem é agradar a ele. Ele foi assassino desde o princípio e não podia permanecer na verdade, porque nele não havia um resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele faz com base em sua natureza mentirosa e enche o mundo com mentiras. Então, eu chego a vocês e declaro toda a verdade, e vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa ou cometi um simples pecado? Mas se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz. É por isso que vocês não ouvem. Vocês não estão do lado de Deus. Então, esse texto aqui de João, capítulo 8, do versículo 42 ao 47, e essa versão da Bíblia Mensagem, ela tem uma versão muito direta, né? Uma palavra muito direta, dá para perceber que é um diálogo tenso que Jesus está tendo ali com os fariseus e também eles respondem de maneira agressiva, de maneira abrupta, junto com Jesus, porque o diálogo em si é muito tenso. Mas a questão é de que lado que nós estamos? É esta reflexão que Jesus está trazendo. Se nós estamos do lado de Deus, por que não queremos ouvir a palavra de Deus? Por que não queremos colocar a palavra de Deus em prática? Por que não entendemos quando Deus fala alguma coisa ou nos direciona pelo Espírito Santo? É isso que Jesus está trazendo à reflexão. Porque tem pessoas que são extremamente religiosas, independente da sua denominação, do seu vínculo denominacional. Tem pessoas que são extremamente religiosas, mas não são pessoas cristãs.
Tem pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas interpretam de uma maneira completamente equivocada. Tem pessoas que se tornam conhecedores da palavra, mas manifestam, né, manipulam a palavra de Deus para que a interpretação seja de acordo com o seu pensamento, seja de acordo com a sua vontade. E cada vez mais nós observamos que as pessoas estão fazendo isso. Estão pegando a Bíblia, interpretando segundo o seu próprio pensamento, segundo a sua própria expressão de vida, para validar o próprio erro que ele está cometendo. E este não é o propósito de Deus. Não é o que Deus quer para nós. Então, no versículo 42, aqui de João 8, ele já começa já na voz de Jesus, falando, se Deus fosse o Pai de vocês, Jesus prosseguiu, né, vocês iriam me amar. Então, o primeiro aspecto que nós temos que ter em mente como filhos de Deus, todo filho de Deus tem que amar a Jesus Cristo. E amar, o que Jesus fala, o que é o amor na percepção do próprio Jesus. Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, aquele que me ama, pratica o que eu falo. É esta a perspectiva de Jesus do amor. O amor não é apenas um sentimento, mas o amor é uma expressão de vida. É aquilo que nós fazemos de acordo com os ensinos de Jesus Cristo. Então, Jesus fala: se vocês me amam, vocês praticam os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então, este é o primeiro aspecto da palavra de Deus em Cristo Jesus, para que nós compreendamos este vínculo espiritual que nós temos com Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em nós, e como nós vamos lidar com este dia a dia da vida cristã. Então Jesus fala: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês iriam me amar. Pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria, ele me enviou. Então nós devemos amar a Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo Deus encarnado, enviado pelo Deus o Pai. Ele me enviou, assim como devemos amar aquelas pessoas que também levam a verdade da palavra em nome de Deus, que têm uma estrutura de vida cristã sadia, equilibrada, porque o cristão de verdade, ele não é fanático, ele não é radical, ele não é exclusivista, ele não acha que só ele está certo, ele não acha que só ele está com razão. Um cristão verdadeiro, ele não acha que somente a denominação dele é salva, ele não acha, né, ele não interpreta a Bíblia desta maneira exclusivista e legalista. Por quê? Porque Deus não é assim. A palavra de Deus nos diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É assim que Deus quer apresentar o amor para todos nós. Então, quando nós recebemos, acolhemos uma pessoa no amor de Cristo, nós temos que acolher esta pessoa verdadeiramente, sem julgamentos, sem o peso do legalismo, mas dentro da palavra, permitir que ela conheça a expressão da Bíblia e coloque em prática as orientações de Deus através do modelo de Jesus Cristo. O modelo de integridade, de fidelidade, de modelo de oração, de relacionamento com Deus, o modelo de conhecimento da Bíblia como palavra de Deus. Então, todos esses aspectos estão embutidos naquele que verdadeiramente é cristão. Então, o que Jesus fala? Se Deus, né, fosse o Pai de vocês, vocês iriam me amar, pois vim dele e cheguei aqui. Não vim por conta própria, ele me enviou. Por esta razão, vocês não entendem uma palavra do que eu digo. As pessoas que estão distantes de Deus têm dificuldade de entender o que Deus está falando. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Jesus está falando: olha,
Se vocês vêm de Deus, amam a Deus de fato, então por que vocês não compreendem o que Jesus fala? Por que vocês não compreendem a vida de Jesus? Por que vocês não compreendem a expressão de vida espiritual que Jesus apresenta como proposta para que nós vivamos em espírito e em verdade? Para que nós realmente cresçamos em conhecimento e cheguemos à maturidade, não fiquemos discutindo por coisas pequenas, coisas irrelevantes, coisas que não elevam o espírito a Deus e não nos aproximam de Deus. Pelo contrário, né, nós temos, infelizmente, entre os próprios cristãos, divergências que afastam eles mesmos de Deus e afastam outras pessoas da verdade de Cristo. Então, nós devemos observar a nossa vida, a nossa expressão de ser, a nossa conduta. Né? Continuando no texto aqui, de João 8:42 em diante, Jesus continua falando: eis a razão, vocês não suportam a verdade. O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam mais ouvir a verdade, não suportariam mais ouvir a sã doutrina, porque elas gostam do erro, elas gostam de fazer aquilo que dá prazer, mesmo que seja contrário aos ensinos de Deus, à perspectiva de Deus, aquilo que Deus apresenta na Bíblia. Então, se está em discordância com Deus, a pessoa, ao invés de se corrigir, ela quer corrigir a interpretação bíblica ou simplesmente ela não quer ouvir, ela rejeita a palavra. E isso não é a postura de um cristão verdadeiro. Isso não é a postura de uma pessoa que ama a Deus. E Deus, ele tem os seus padrões, os seus mandamentos, a sua expressão de ser. E como diz a palavra de Deus, como diz a Bíblia, Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não adianta eu querer manipular uma verdade para que ela venha apoiar a minha postura errada de vida, porque isso não vai ser possível dentro da perspectiva divina. Então, como que nós vamos fazer, né? Como que nós devemos fazer para agradar a Deus? Então, Jesus ele traz esse alerta. Ele fala: eis a razão, vocês não suportam a verdade. Agora, o problema seríssimo que Jesus levanta o questionamento aqui. Quem não suporta a verdade, olha o que Jesus fala: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e tudo o que querem é agradar a ele. Olha que palavra pesada de Jesus. Jesus fala que aquele que não trabalha, aquele que não vive para agradar a Deus, é porque naturalmente ele é do diabo. E essa expressão diabo, que é uma expressão grega, né, ela quer dizer o quê? Né, diabo é aquele que divide. Satanás, que é uma expressão hebraica, quer dizer adversário. Então, em Apocalipse, depois vai falar que o inimigo de Deus é o diabo e Satanás, ou seja, ele é aquele que divide e se posiciona como um adversário. E existem muitas pessoas que estão agindo como se fossem o próprio diabo, porque ele só promove divisão, ele só promove distanciamento de Deus, ele só promove aquilo que é prejudicial ao reino de Deus. Ele não aproxima ninguém do reino de Deus. Então, o que Jesus está falando? Que a pessoa que se posiciona assim, que procede desta maneira, ele fala: vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E tudo, né, o que fazem é agradar a ele. Olha que difícil. Porque se nós não estamos com a nossa vida, com a nossa postura de relacionamento social, familiar, se nós não estamos agradando a Deus, automaticamente estamos agradando o inimigo de Deus. E é por isso que Jesus traz esta reflexão. Ele fala aqui, né? Ele foi assassino desde o princípio.
Ou seja, o diabo, Satanás, que era o querubim ungido, ele foi assassino desde o princípio e não podia permanecer na verdade, porque nele não havia um resquício de verdade. O que Jesus está falando é que em quem não há um resquício de verdade, ele também não gosta da verdade, ele não suporta a verdade, ele não quer a verdade, porque a verdade incomoda a mentira que ele está tentando viver, a mentira que ele está tentando estruturar. E hoje as pessoas estão agindo muito próximas da maneira que Satanás age, porque Satanás ele usa a manipulação da verdade, né? E isso se torna mentira. Mas para quem está ouvindo, não parece uma mentira, porque ele está usando como base a verdade. Lembra da tentação de Cristo? Como Satanás trabalha? Satanás está levando. A intenção dele é levar Jesus a duvidar de Deus como Pai. Então ele faz um questionamento: se tu és filho de Deus, se tu és realmente filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Né? Se tu és filho de Deus, atira-te daqui para cima, quando ele leva Jesus no pináculo do templo. Né? Se tu és filho de Deus, atira-te daqui de cima, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos e vai te guardar e não vai deixar que nenhum mal te aconteça. Então, o que Satanás está dizendo ali não é exatamente uma mentira, não parece exatamente uma mentira, porque está na própria Escritura. Mas o que ele está fazendo? Ele está manipulando a verdade. Verdade manipulada se torna mentira enquanto pano de fundo. E nós temos que entender isso. Então, o trabalho de Satanás é manipular a verdade, né? E dentro dessa expressão da manipulação da verdade, ele começa a transmitir, né? Usando um termo bíblico ali de Ezequiel 28, ele começa a vender o seu comércio e desta maneira ele vai enganando as pessoas com uma aparência de verdade, mas com um pano de fundo de mentira. E se nós olharmos a vida das pessoas hoje, elas estão pautadas muito nesse princípio, através das mentiras que se contam nas redes sociais, as famosas fake news, né, que têm atrapalhado a vida de muita gente, inclusive com temas religiosos. Né? Quantas mentiras são apresentadas na internet acerca de líderes religiosos, acerca de membros cristãos de igrejas, né? Ataques que são feitos de maneira infundada a todas as religiões e todas as denominações. Então, muitas mentiras estão sendo apresentadas como verdade pela manipulação de um sistema que deveria ser uma bênção em nossa vida, mas o ser humano está transformando numa maldição, porque a própria expressão de vida dele, quando ele posta no Instagram, quando ele posta no Facebook, no YouTube ou em qualquer linha de rede social, muitas vezes aquela postagem que ele está fazendo já é uma manipulação da verdade, não é uma verdade de fato. Ele mostra um lugar lindo, né, em que ele tirou uma foto, mas às vezes aquela foto que ele tirou é um fundo falso, ele não está realmente naquele lugar. Às vezes ele quer transmitir que está sentindo algo que realmente ele não está vivenciando, ele não está sentindo aquilo naquele momento. Ele não está sentindo prazer, felicidade, alegria, mas ele quer mostrar que ele é uma pessoa alegre, que a todo tempo ele é bem-sucedido, né? Ele não quer mostrar as suas dificuldades, o seu espelho negativo. Né? Então, também, né, assim como Satanás faz, está ensinando muita gente a fazer, a manipular a verdade. E aqui Jesus fala, ele foi homicida desde o princípio. A intenção dele era matar a pessoa. E como que se mata de fato uma pessoa?
né, na perspectiva espiritual. Como se mata realmente uma pessoa? Afastando essa pessoa de Deus, distanciando esta pessoa de Deus, porque Deus é o autor e o mantenedor da vida. Então, para que nós tenhamos vida, nós temos que estar ligados àquele que tem vida também. Temos que ser enxertados na videira verdadeira para que a nossa vida seja permanente. Então, Jesus fala aqui, né? Ele foi assassino desde o princípio e não podia permanecer na verdade, porque nele não havia um resquício de verdade. Então, o apelo de Jesus é: se há um resquício de verdade em você, volte-se para a verdade. Acredite naquilo que é verdadeiro, né? Busque aquilo que é verdadeiro para a sua vida, para as suas relações sociais, as suas relações familiares, né? Busque um relacionamento verdadeiro com seu cônjuge, com seus amigos, com seus familiares. Busque um relacionamento íntegro e verdadeiro, porque isto vai fazer muito bem. E aí Jesus continua falando assim: quando o mentiroso fala, ele fala com base em sua natureza mentirosa e enche o mundo com mentiras. Quando o mentiroso fala, ele fala da sua natureza mentirosa. Nós, infelizmente, somos corrompidos pelo pecado, estamos lutando contra o pecado todos os dias. E dentre essa corrupção também está a mentira, porque por isso que nos 10 mandamentos, entre os 10 mandamentos, nós temos o mandamento de, né, não levantar falso testemunho contra o próximo. Falso testemunho é uma mentira, porque o ser humano é capaz de mentir. E quando ele mente, ele está usando a natureza do pecado que vem da corrupção promovida pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. Então é isto que Jesus está falando. Quando o mentiroso mente, ele está mentindo porque a natureza corrompida pelo pecado está conduzindo a isso. Mas não deveria ser desse jeito, não deve ser desse jeito para quem realmente conhece a Deus, entregou a sua vida a Cristo Jesus e está sendo guiado pelo Espírito Santo. E na sequência, ele vai colocar: será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa ou cometi um simples pecado? Você consegue olhar para a vida de Jesus e consegue identificar alguma mentira na fala de Jesus? Você consegue identificar algum pecado na vida de Jesus? É claro que não consegue. Jesus não nos enganou em nada, até mesmo nas dificuldades que nós temos na vida como cristãos. Jesus ele fala que nós devemos reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, mas devemos ser amigos dele e seremos amigos se fizer o que ele nos manda. Porém, ele diz, né, que toda a sua palavra é verdadeira. Tudo o que ele fala é verdade. Nele não há engano nenhum, até quando ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Deus não nos está prometendo somente bênção, somente felicidade. Se você se converter ao cristianismo, você nunca mais terá problemas, você nunca mais terá aflições, não vai ter problemas sociais, problemas trabalhistas, problemas conjugais, problemas familiares. Não, Jesus não disse nada disso. Por quê? Porque ele nunca enganou ninguém. O que ele disse é: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nele nós podemos ser mais que vencedores, como diz o apóstolo Paulo. Então, o texto aqui, Jesus está fazendo até um desafio. Será que vocês conseguem provar que eu disse uma só palavra errada ou enganosa e cometi algum pecado? Daí ele vai falar: mas se eu digo a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Se Jesus está falando a verdade, por que as pessoas não acreditam? E é fácil de ver que as pessoas não acreditam, porque se acreditassem,
praticavam aquilo que ele está ensinando. Quando a pessoa conhece e não pratica, é porque ela não acredita, ela não quer aquela verdade para ela. Ou ele pode fazer até pior, acreditar que realmente é verdade, mas recusar a verdade, não querer aquela verdade na vida dela. E é o que muita gente faz, né? E a questão é, a pergunta final de Jesus, que ele termina o texto aqui, e ele fala: quem está do lado de Deus, ouve o que ele diz. É por isso que vocês não ouvem. Vocês não estão do lado de Deus. Ele falando aos fariseus. E a pergunta que fica para nós é: de que lado nós estamos? Estamos do lado de Deus ou do lado, né, de Satanás, o inimigo de Deus? Estamos do lado da verdade ou do lado da mentira? De que lado nós estamos? Nós temos que buscar com sabedoria, direção espiritual, conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, lembrando novamente do texto de João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, lembrando que a palavra de Deus é a verdade, nós temos que buscar esta verdade absoluta e viver por ela segundo os propósitos de Deus. Eu gosto muito de uma história, e lembro de uma história que fala a respeito de São Francisco de Assis, em que num dia que ele estava ali estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, e alguns discípulos dele estavam em volta, e dois desses discípulos combinaram e foram até a janela do aposento onde eles estavam, e olhando para o céu, sabendo que São Francisco de Assis gostava muito de animais, olhando para o céu, eles fazem uma brincadeira. Eles falam assim: olha, Francisco, vem aqui ver uma vaca voadora, tem uma vaca voando aqui. E São Francisco deixa os seus estudos, levanta e vai até a janela e olha para o céu, olha para um lado, olha para o outro e fala assim: que pena, ela já foi embora, porque eu não estou vendo vaca nenhuma. E os dois caem na risada, porque de fato não existe essa vaca voadora. E aí eles falam para Francisco, Francisco, você é uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão sábia, nós somos seus discípulos, como é que você vai cair numa mentira dessa, né, de que teria uma vaca voando? Vacas não voam. Você não sabe que vacas não voam? E daí São Francisco responde: mas eu vim conferir, porque para mim é mais fácil uma vaca voar do que um cristão mentir. Então, isso é uma boa reflexão para nós. Deveria ser mais fácil uma vaca voar do que um cristão mentir. Nós devemos estar sempre falando a verdade uns com os outros, inclusive isto é uma recomendação bíblica do apóstolo Paulo. Falai sempre a verdade uns para com os outros. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pela maneira que o Senhor nos conduz e sabemos que a tua palavra é sempre verdadeira, boa, agradável e perfeita. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que pararam para ouvir essa reflexão, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo e guiando pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pela vida, pelos cuidados, pela provisão de cada dia e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.